Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração e nessa oportunidade eu gostaria que você pudesse ser edificado com essa palavra. Pegue a sua Bíblia, se ajunte a algum cantinho para que você possa ouvir a palavra de Deus e se alimentar dela nesse dia que Deus nos concede essa oportunidade. Antes disso, eu quero fazer uma breve oração e peço que você ore comigo. Vamos pedir para que Deus nos abra o entendimento, que o nosso coração esteja voltado a obedecer a sua vontade. Pai querido e Deus santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que tem nos dado de estarmos aqui compartilhando a tua palavra e mais uma vez levando a tua palavra ao teu povo. Eu peço que o Senhor os guarde, os conceda entendimento e sabedoria, para que eles possam praticar a tua palavra, possam guardá-la no seu coração e fazer sempre a tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero falar hoje a respeito do quanto é importante nós, às vezes, estarmos em silêncio. O quanto é importante nós, às vezes, investir um pouquinho do nosso tempo em relação ao silêncio. Tem pessoas que têm dificuldade de ficar em silêncio, não consegue, em momento nenhum da sua vida, ficar em silêncio. São tantas coisas para falar, tem tantas coisas para comunicar, que a pessoa acaba não ficando em silêncio. Mesmo nesse momento onde a gente está envolvido, né, no isolamento social, as pessoas elas estão agitadas, as pessoas conversam, as pessoas estão a todo momento ouvindo TV, a todo momento ouvindo rádio, às vezes está no YouTube, está no Facebook e nunca tem um tempinho, não para um tempinho para poder ficar em silêncio. Tem gente que só consegue de fato ficar em silêncio quando está dormindo, né? Quando está dormindo. E tem gente que mesmo assim, quando está dormindo, tem problemas, né? Ronca bastante e acaba nem nesse momento ficando em silêncio de verdade. Nós precisamos, amados irmãos, voltar os nossos ouvidos para o Senhor, voltar os nossos ouvidos para o Pai. O Pai que conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas. É como está escrito, e se você quiser, você pode pegar sua Bíblia para observar, lá em Jó. Eu já tenho aqui no meu computador, então vou ler para vocês. Jó 12, capítulo 12, e o versículo 13, que diz assim: Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Todo conselho, amados irmãos, vem do Senhor. Quem tem todo entendimento é o Senhor. Por isso que nós precisamos ter um tempo com Deus. Um tempo de silêncio para poder ouvir a voz de Deus. Somente assim nós poderemos de fato ouvir a voz de Deus. São tantas as pessoas no mundo vivendo hoje essa dificuldade em função dessa enfermidade, que as pessoas não conseguem ficar em silêncio. Ao contrário, está todo mundo falando disso e falando disso o tempo todo. Jornais, TV, rádio, internet, o tempo todo falando a respeito disso. Nós recebemos enxurradas e mais enxurradas de informações falando a respeito desta enfermidade. E aí a gente acaba esquecendo de dedicar um pouquinho do nosso tempo em relação ao silêncio, para que a gente possa de fato ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos tantas pessoas. Quantos são os áudios? Quantos são os vídeos de profetas profetizando? Cada coisa, meus amados irmãos, pessoas profetizando 2 dias de escuridão, 3 dias de escuridão, que agora em maio vão acontecer 6 dias de escuridão. Enfim, tantas coisas, e as pessoas dando crédito a isso. E aí a pergunta que fica: o que Deus tem a nos dizer a respeito de tudo isso? Será que nós já paramos para pensar o que o Senhor tem para nos dizer a respeito de tudo isso? Eu não estou dizendo que você não tem que se informar, que você tem que ficar completamente isolado de toda e qualquer informação, não.
mas que nós precisamos separar um tempo para verdadeiramente estar com o Senhor. Lá em Lucas capítulo 5, verso 16, você pode olhar também aí na sua Bíblia, está escrito que Jesus, o Senhor Jesus, ele se retirava para ficar em silêncio. Ele se retirava para estar em silêncio, para orar, estar sozinho. E muitas das vezes o que falta é isso, as pessoas elas ficam extremamente agitadas e esquecem de usar um pouquinho do seu tempo para se desligar de tudo, absolutamente tudo, e estar em silêncio com Deus. Você tem conseguido fazer isso? Você tem conseguido passar um tempinho em silêncio ou você vive em agitação? Talvez você não seja uma pessoa que fale muito, você seja calado, mas a sua mente vive agitada, o seu coração vive agitado, de forma que é como se sua alma sozinha gritasse. Você não consegue de fato estar em silêncio, você não consegue ficar tranquilo, ficar tranquila. É no silêncio que nós podemos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, de fato, amados irmãos, como dizia um certo pastor, abaixar o volume do mundo, abaixar o volume de tudo que está ao nosso redor e aumentar o volume da voz de Deus. Nós precisamos verdadeiramente, amados irmãos, se colocar a ouvir a voz de Deus. E nós ouvimos a voz de Deus através da sua palavra. Às vezes nós lemos a palavra de Deus, mas não deixamos que Deus venha falar com cada um de nós. Nós podemos ver, por exemplo, que a nossa vida ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E como é que ela vai ser guiada pelo Espírito Santo de Deus se nós não dermos ouvido à voz de Deus, se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus? Veja o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8 e versos 5 ao 8. Leia aí na sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Veja, a nossa vida precisa ser guiada pelo Espírito. E como é que a nossa vida é guiada pelo Espírito? Quando a gente dá ouvido à voz de Deus. E para a gente ouvir a voz de Deus, nós precisamos ficar em silêncio. Nós precisamos dar a oportunidade para que Deus fale ao nosso coração. Quando nós estamos demais envolvidos com as coisas da carne, como Paulo escreveu aqui, acaba tendo a mente dominada por ela e fazendo as coisas da carne. Mas a mentalidade da carne, como a Bíblia diz, gera morte. É morte. Nós precisamos passar o nosso tempo nos alimentando também daquilo que é espiritual. E aí eu pergunto para você, você tem investido um tempo naquilo que é espiritual ou você tem deixado de se levar pelo barulho da sociedade, pelo barulho daquilo que está à sua volta? Você se alimenta com pensamentos que vêm do alto, com pensamentos que são de Deus, ou você tem colocado a sua esperança em outras coisas, em homens, em pessoas? Nós sabemos que somente o Senhor, Ele é poderoso para nos dar a paz, para nos dar a tranquilidade, a direção que nós precisamos. Por quê? Porque o Senhor já esteve nesse mundo, porque Ele já venceu esse mundo. O Senhor, de fato, nos diz na sua palavra que a alegria dEle é a nossa força. E nós precisamos ter essa alegria, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de tribulação. Veja que coisa interessante, mais em relação ao silêncio. Lá em Lamentações, capítulo 3, você pode olhar aí, versículo 25 e 26, diz assim a palavra de Deus: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Olha que coisa maravilhosa. Aguardar a salvação do Senhor. Nós confiamos no Senhor, meus amados irmãos. Nós não confiamos em nenhum outro homem, nem na ciência, nem em nada. A nossa confiança principal, prioritária, está em Deus. É lógico que Deus usa os médicos, Deus usa os cientistas, Deus usa qualquer um que Ele quiser. Mas nós que servimos ao Senhor, temos que ter a nossa confiança exclusivamente
em Deus. A nossa salvação, o nosso socorro vem do Senhor. Veja, quando o homem estava perdido no pecado, o homem não tinha de onde viria o seu socorro. Mas, como esse verso diz aqui, a nossa salvação vem do Senhor. E em Cristo Jesus, o homem obteve o seu socorro. Nós temos que entender e lembrar disso. Cristo Jesus é a nossa salvação. Precisamos ouvir o que Ele tem a dizer. Precisamos saber o que Deus tem a dizer a respeito de tudo que está acontecendo. E será que você tem buscado essa direção na palavra dEle? Veja o que Ele falou aqui, Jeremias, em Lamentações, nossa salvação vem do Senhor e nós esperamos isso. Bom é aguardar em silêncio. Então, veja que a Bíblia mostra que há sim uma ocasião para todas as coisas. Lá no Eclesiastes capítulo 3, o versículo de 7 diz que há tempo de calar e há tempo de falar. Veja como a palavra de Deus nos orienta e nos dá a instrução da forma correta o tempo todo. Você tem conseguido se calar? Você tem conseguido buscar a voz de Deus? O que é que tem se passado na sua vida? Às vezes a gente escuta pessoas e nós temos sido procurados, e louva a Deus pela vida das pessoas que nos procuram, que buscam auxílio, ajuda, mas as pessoas às vezes ficam desesperadas, elas dão ouvido a tantas vozes, elas levam a sério a tantas notícias, elas levam a sério a tantas outras experiências pessoais, particulares, e às vezes tomam para si aquelas experiências que acabam lhes fazendo mal. Mas eu pergunto, e aquilo que Jesus ensinou? E aquilo que Ele nos pediu para fazer? E a paz que Ele falou que nos entregaria? Você tem tomado realmente como verdade essa palavra? Você tem enxergado a verdade nessa palavra e tem vivido essa palavra? Então, às vezes nós ficamos um tempão falando com Deus, ouvindo coisas de outras pessoas e temos uma lista enorme de pedidos para Deus e da gente, da família, do trabalho, do mundo, de tantas coisas. E não estou falando que isso é errado, não, de forma nenhuma, mas e o tempo para a gente prestar atenção na palavra de Deus e lermos a palavra de Deus e meditarmos na palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem para nos ensinar? Não só ouvir a palavra de Deus, só ouvir e não praticar é em vão, mas nós precisamos estar em silêncio para poder aprender a palavra, ouvir o que o Espírito tem para falar ao nosso coração e obedecer e colocar em prática. Assim nós teremos uma mente tranquila, uma mente voltada para o Espírito de Deus, que é quem vai nos capacitar cada vez mais para ouvir a voz dele, para ouvir a voz do Senhor. É o que nós precisamos, ouvir a voz do Senhor. Veja que coisa interessante, quando nós não damos ouvido, não prestamos atenção à palavra de Deus. Lá em Isaías, Deus adverte o seu povo. Isaías 48, versos 17 e 19. Isaías 48, versos 17 e 19. Veja o que está escrito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, ó Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado nem destruído diante de mim. Olha só, irmãos, eu sou o Senhor que ensina o que é melhor para você, diz o começo desses versículos. Deus é que tem o melhor para nos ensinar. É Ele que nos dirige, é Ele que nos diz o caminho que nós devemos ir. Mas se nós não pararmos para escutar a Deus, como é que nós seremos guiados? Como é que nós seremos dirigidos? Como é que nós alcançaremos verdadeiramente a vontade de Deus? Então, eu gostaria que você prestasse atenção nisso e que você pudesse estar em silêncio e que você pudesse falar com Deus. O Senhor Jesus, quando ele foi para o Getsemane, ele estava próximo do momento da cruz,
E ele estava junto com os seus discípulos, deixa os seus discípulos ali e ele se afasta para se prostrar com seu rosto em terra e para buscar o Pai. E o pedido dele é que, se fosse possível, que aquele cálice passasse dele, fosse afastado dele. Jesus, naquele momento tão duro, tão difícil, ele vai para um local onde ele estivesse sozinho, só ele e Deus, a sós com Deus. É hora da gente parar de se perturbar com tanta coisa, com tanta informação, amados irmãos, e buscarmos ao Senhor, e pedirmos a Deus, e vermos o que o Senhor tem para nos ensinar, o que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Eu peço a você que está ouvindo essa palavra, essa breve reflexão, que você possa separar um momento para estar com Deus, um momento para que você leia a palavra dele, para que você se volte para aquilo que ele quer falar para você. A Bíblia é riquíssima, riquíssima de orientações, riquíssima da vontade de Deus. É lá que nós encontramos as verdades divinas para as nossas vidas. É lá que nós encontramos aquilo que Deus quer nos dizer para que a gente possa continuar caminhando, para que a gente continue sabendo para onde estamos indo. É lá que nós vamos encontrar a orientação que o Espírito Santo de Deus quer nos dar. Pare por um momento de ouvir o barulho do mundo, pare por um momento de ouvir o barulho ao seu redor, as notícias que são tão ruins, as notícias que não te edificam, as notícias que te fazem talvez sofrer ou ficar para baixo, se isolar cada vez mais no seu mundo próprio e passe a dar ouvido à voz do Senhor. Passe a dar ouvido àquilo que Deus quer falar com você. Deus deseja se revelar a nós, mas nós precisamos, amados irmãos, investir o nosso tempo num cantinho, a sós com Deus. Vocês lembram da orientação de Jesus? Entra lá no teu quarto, fecha a tua porta e fale em secreto com o Senhor. Esse Deus que te vê em secreto, Ele te ouve e Ele poderá publicamente te recompensar. Não se esqueça disso. É tempo de estarmos com Deus. Talvez você sinta grande falta de estar nos cultos, de estar se relacionando com os irmãos, e é verdade, nós sentimos mesmo, mas você pode aí no cantinho que você escolher, na sua casa, no seu trabalho, estar em silêncio com Deus. Se desligue de tudo. Tente ouvir o silêncio e veja como é bom estar em silêncio. Uma dessas noites eu estava ali na varanda da minha casa, quando já era mais de meia-noite. Interessante a gente poder observar o céu e aquele silêncio maravilhoso. E aí o Espírito de Deus fala ao nosso coração a respeito das grandezas de Deus. Cada estrela que Ele formou, e a Bíblia diz que Ele chama cada uma delas por nome. Vê a imensidão do céu, vê a grandeza deste mundo que Deus fez, meus amados irmãos. Deixa Deus falar contigo também. Deixa o Senhor falar no seu coração. Descanse no Senhor. Coloque hoje o seu coração, a sua alma, para descansar verdadeiramente na voz de Deus. E você vai ver o quanto você tem perdido de poder estar em silêncio com Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os queridos que estão assistindo mais essa mensagem, que estão ouvindo essa mensagem. Tira um tempinho para estar com Deus. Vamos orar? Vamos fazer mais esta oração e pedir que Deus nos conduza a estar com Ele cada vez mais nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, por esse breve momento de meditação na sua palavra. Ó Deus, eu sei que o Senhor deseja que nós aprendamos, e muitas das vezes em silêncio, que nós saibamos ter paciência, que nós, meu Deus, possamos perseverar em silêncio, com tranquilidade, porque a Tua palavra diz que o socorro vem do Senhor, a salvação vem do Senhor. Nós às vezes falamos tanto, Pai, e não sabemos ouvir.
Nós, às vezes, meu Pai, temos tantas opiniões, tantas ideias, mas nós não sabemos ouvir. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito, queremos ouvir a Tua voz. Eu peço, abençoa essa pessoa que está assistindo este vídeo, que está ouvindo essa mensagem, que ela possa, Senhor, se dirigir até a Ti, para continuar, Senhor, Te ouvindo, continuar, Senhor, querendo que o Teu Espírito possa guiá-los. Meu Pai, eu peço a Ti e eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua paz permaneça sobre todos, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe mais uma vez a vida de cada um de vocês, que vocês possam querer ouvir a voz de Deus em silêncio e ter a sua vida continuamente guiada pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe mais uma vez, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.